Bom dia, Primeira Igreja Batista no Encantado. Graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa manhã. Estamos ao vivo. Só vou conferir o som aqui para ver se está tudo direitinho. Só um minutinho. Sempre confirmo aqui para ver se a transmissão está direitinho, o som, né? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Está perfeito. Então agora eu vou compartilhar o link da transmissão ao vivo com o WhatsApp da nossa igreja. Já está lá e agora compartilhar a transmissão. Só mais com o meu privado, porque aí os meus contatos do meu privado no Facebook também vão acompanhando. Eu entro lá no meu privado para ver se está tudo ok. Perfeito. Está tudo ok. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma quarta-feira estar na tua presença. Hoje, dia 28 de outubro. Sábado, dia 31, é dia da Reforma Protestante, e mesmo sendo batista, nós agradecemos pela influência da Reforma Protestante. Nós viemos de caminhos diferentes, mas agradecemos, Senhor, porque o que importa para Ti não são as denominações, o que importa para Ti é que nós Te adoramos em espírito e verdade. E no dia da Tua vinda gloriosa, o Senhor vai buscar uma igreja só. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui para mais uma vez prestar um culto de louvor e adoração a Ti, um culto de oração, onde nós pedimos e agradecemos todas as semanas, porque cremos no poder da oração, cremos que em comunidade, como faziam os apóstolos, como faziam as primeiras comunidades na igreja primitiva, oravam, e o Senhor agia na vida delas. Sabemos que não temos a perfeição daquelas comunidades, mas procuramos naquele exemplo da doutrina dos apóstolos seguir em frente. Abençoa todos os trabalhos que serão feitos aqui nessa manhã, as orações, os louvores, a ministração da Tua palavra, para serem conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. O caminho dos batistas, eles são diferentes. Na realidade, os batistas, eles vêm dos anabatistas. O termo anabatista é aqueles que os católicos colocam rebatizadores, porque os católicos, eles batizam suas crianças, e as igrejas da Reforma,
protestante, as denominações que seguem a linha da reforma também batizam suas crianças. Os batistas, ele tem essa diferença, a questão do batismo consciente, o batismo já na fase da puberdade, da fase da adolescência, da fase adulta, onde você tem a consciência de pecado. Então, esse é um entendimento diferente da questão da reforma, é justamente essa. Isso aí é uma conversa para outro dia, para a gente falar sobre teologia de batismo, né? O que eu quero dizer é que os batistas vão se originar nos anabatistas, que eram chamados de rebatizadores, aqueles que recusavam o batismo infantil. Muitos deles que se convertiam batizavam outra vez. Mas o que a gente alinha com a reforma protestante? Por que nós também participamos dessa comemoração? Porque nós vimos em Lutero um rompimento com a Igreja de Roma. Lutero foi monge da Ordem de Santo Agostinho, ele era um padre, e ele era pároco da igreja, da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e ele elaborou 95 teses que a Igreja Católica não condizia com a Bíblia Sagrada, e as pregou no dia 31 de outubro de 1517, por isso que isso é marcado o dia da Reforma Protestante. E ele não foi o primeiro a insurgir contra aquele sistema religioso no momento. 100 anos antes, teve na Prússia um homem chamado John Hus, que morreu queimado pela Inquisição, que diz: vocês matam um ganso hoje, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne. Então, quer dizer, é uma maneira de profetizar que vocês matam e calam um ganso, mas vocês não vão calar um cisne daqui a 100 anos. Como também um grande influenciador de Lutero foi um inglês chamado John Wycliffe, que também elaborou algumas teses também. E uma dessas teses é a questão da venda da indulgência. Era o perdão dos pecados através de colaborações, através de ofertas à igreja. Isso, a questão da indulgência, hoje no catolicismo, ele tem um outro significado. Mas eles ainda acreditam nessa questão de indulgências, ainda não da forma que eles acreditavam na Idade Média. A palavra que eu vou trazer hoje é justamente a palavra que impactou a vida de Lutero e que deu esse rompimento, que é Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Ele entendeu que a obra de Cristo foi suficiente para que o homem fosse salvo. Não simplesmente, eu acreditei aquilo, não. Ele entendeu a obra da justificação. E tudo tem um processo. Primeiro tem que acreditar em Cristo. E tem um processo de você romper com certas coisas e tudo tal. É o exemplo. Entendeu? Então nós vamos seguir em frente nessa linha. Amém? Então vamos agora à parte dos louvores. Eu acho importante isso. Eu todo ano, não há tempo que eu tenho estado aqui na Primeira Batista, mas em outras igrejas, toda a época de outubro, sempre se aproximando a data da Reforma Protestante, eu gosto de trazer isso à memória, porque a gente tem que relembrar isso. É muito importante a gente relembrar essas coisas, porque não por uma questão de dizer que nós que seguimos essa linha do cristianismo protestante somos melhores do que ninguém. O cristianismo, ele é um só. O homem que criou essas separações, essas denominações. Tiveram conflitos até na igreja primitiva. Teve um grupo, de um lado,
e Barnabé, onde Tiago tomou a sua defesa e teve um grupo ao lado de Paulo e que Pedro tomou a sua defesa. Isso é dito tanto no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, como também em Gálatas capítulo 2, a divergência acerca de costumes judaicos, se os gentios eram obrigados a fazê-los e não. E essas discussões, vocês pensam que até hoje elas não vêm? As denominações, elas foram criadas justamente por causa disso, porque um teólogo pensa de uma forma e de outra, e em pleno século XXI ainda há divergência, e ainda se criam novas denominações, novos pensamentos. Então, o que salva é o pensamento do homem? Não, o que salva é a graça de Deus. Porque nós fomos destituídos da glória de Deus, fomos colocados como inúteis, não há quem busque a Deus, não há quem justifique, não há um justo sequer. Nós somos dependentes de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então é nisso que nós nos fixamos. Então vamos ao nosso período de louvor a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. A glória do Senhor, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
tocar. Eu quero ver agora o poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou louvando teu nome, pois eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Você se cadastrou na primeira... Cantor Cristão, hino 375. Vamos ao Cantor Cristão, hino 375. Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo, Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus. Vamos cantar o 160 do Cantor Cristão. Fé. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer.
a quem não duvida, quanto a ele suplica, ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grande maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Você vê o que ele diz aqui no refrão. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Então, o justo viverá pela fé. Então, tudo está de acordo. Os louvores vão estar de acordo com a palavra que vai ser pregada. Porque, meus irmãos, a gente se levanta diante de Deus. No caso aqui, tanto o culto de ontem com o pastor Alexandre, como esse que nós fazemos aqui toda quarta-feira de manhã, ele é feito direto das nossas casas. Mas seguindo o mesmo rito da liturgia que nós costumamos fazer nos cultos. A oração, os louvores, as orações de pedidos e agradecimento, a ministração da palavra, às vezes com uma palavra introdutória ou não, mas tudo com o exercício da fé. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Então, se teve uma palavra introdutória, aquela palavra já tocou. Se não teve, vai ter a ministração da palavra. No culto dominical, tanto da manhã quanto da noite, aquelas citações que são tiradas de passagens bíblicas, também já é um exercício daquela fé vir pelo ouvir a palavra, você ouvir aquilo ali e aquilo já entrar no teu coração. Então, por exemplo, Jesus, ele vê o coração, ele observa como é que está o teu coração. Se o teu coração é sincero, Deus não resiste a um coração quebrantado, ele resiste a um coração soberbo. Então a gente pode estar diante dos homens com um sorriso, aquela coisa toda, mas diante de Deus a gente não engana. Ele conhece. Muitas vezes eu falo assim, Senhor, me perdoa por isso. Até mesmo fazer uma oração para agradecer por uma coisa que eu compro, seja ela comida, seja um utensílio,
junto dessa oração eu falo, Senhor, eu te peço perdão para que essa oração seja aceita por Ti, porque muitas das vezes nós fazemos, durante o dia, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, e se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, o que seríamos de nós? O livro de Lamentações, ele é bem claro disso. Do que é renovado a cada manhã, as chances que Deus nos dá todo dia, da gente não ser consumido, né? Deus já deu essa visão a Jeremias há tantos anos atrás, entendeu? Nessa questão. Até bom que a gente abra isso aqui agora, antes de nós entrarmos no período de oração, e os irmãos vão colocando Lamentações de Jeremias, depois do livro do profeta Jeremias. Lá em Jeremias 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No verso 22, porque suas misericórdias não têm fim. Em algumas Bíblias, amém, minha irmã, Deus abençoe a irmã Rosângela Gadelha, abençoe a senhora e abençoe a irmã Marluce, amém, muito obrigado. Então nós estamos aqui nessa palavra introdutória. Hoje a gente inverteu, em vez de começar com a palavra introdutória, fiz a oração, fiz os louvores, agora coloquei essa palavra aqui. Não é a pregação, mas é para a gente entender que a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então muitas vezes, por exemplo, a gente não fez uma comida, pede uma comida delivery, ou compra alguma coisa, eu agradeço por aquilo que adquiri, mas junto dessa oração eu falo, Senhor, o Senhor me perdoa por pensamento, ato e palavra, para que esta oração seja aceita por Ti. Porque em algum momento a gente vai desagradar a Deus por uma palavra, por uma atitude ou por um pensamento. Cito outra vez Romano 3, que diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, estamos debaixo do pecado, não há um justo sequer, não há quem entenda. Nós somos dependentes da graça de Deus. Nós nos apresentamos irrepreensíveis e sem culpa diante de Deus. Por quem? Por Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo, nós continuaríamos culpados diante de Deus. Nós somos livres da culpa em Jesus Cristo. Lutero entendeu isso, por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Amém? Então vamos agora ao nosso período de oração. Aproveitar que a irmã Rosângela está online e se tiver mais algum irmão também online também. Orações de pedidos e orações de agradecimento. Primeira parte, oração de pedidos. Eu já vou pegar meu bloquinho aqui. Que são as orações que nós fazemos toda semana. Tem uma oração aqui que foi pedido da irmã Bernadette, esposa do nosso irmão Eugênio, né?
porque o menino Enzo, você vê hoje o menino Enzo brincando em casa, o menino que ficou tanto tempo hospitalizado. A coisa da criança é uma coisa extraordinária, se recupera com facilidade. A criança já deve até lembrar, porque eu sofri quando eu tinha 8 anos, mas eu não fiquei muito tempo internado, eu acho que eu só fiquei 2 dias. Eu lembro, até por coincidência de estar tocando nesse assunto, foi no Hospital de Bom Sucesso que sofreu esse incêndio aí ontem, né? Anteontem estava se falando aí dessa questão desse incêndio, e foi justamente nesse hospital onde eu passei para a cirurgia. Eu tinha 8 ou 9 anos mais ou menos. Eu lembro de entrar no centro cirúrgico, de colocar aquele respirador da anestesia e adormecer na sala de recuperação e depois ir para o quarto. Entendeu? Fiquei sozinho lá, entendeu? E depois receber a visita dos pais, e depois ter alta, ficar em casa, tirar os pontos. Então acredito, não sei a idade dele, se ele deve lembrar aquela coisa dos dias que passou, eu sei que ele estava lá feliz, brincando e tudo. Então agora a nossa oração por ele é pela recuperação, pela felicidade dele, para ele crescer bem, com saúde, entendeu? Então nós estamos fazendo isso toda semana aqui, entendeu? Aqui agora a irmã Rosângela está pedindo oração pela cura de Rafaela, sua sobrinha. Perfeito, vamos orar nesse sentido, né? A gente tem orado aqui a pedido mesmo da irmã Rosângela, sempre pelos missionários, pelos pastores, né? A gente ora pelos irmãos Carlos Alberto e Holanda, que é um casal querido da nossa igreja. A gente ora pelo irmão Carlos Nelson, esposo da irmã Glória. A irmã Rosângela também pede para orar pela sua gestão como síndica aqui no prédio. Nós sabemos da grande responsabilidade que é, entendeu? Realmente tem para tomar decisões. Então é isso. Vamos orar pela irmã Ana Célia, pela questão de Deus confortar o coração dela com relação à perda da mãe. Eu me solidarizei com isso, porque eu também sinto muita saudade do meu pai. Orar pelo irmão Júlio, que passou por aquele procedimento, mas continuamos. Orar pelo tratamento do pastor Alexandre, perfeito, exatamente. O pastor Alexandre está pregando todo, mas ele está numa bateria de tratamento e nós temos que orar por ele mesmo. Amém? Senhor nosso Deus, o nosso Pai, como fazemos toda quarta-feira, estamos nessa oração de pedidos aqui, orando pelo nosso pastor Alexandre, que começou mais uma bateria de quimioterapia semana passada. Estamos orando. A vida dele te pertence e sabemos que tudo está debaixo da tua vontade, Senhor. Oramos pela gestão como síndica da tua serva Rosângela Gadelha, para que o Senhor dê sabedoria e discernimento a ela. Oramos pela sua sobrinha Rafaela, Senhor. Ela pede a cura da sua sobrinha. Senhor, pela vida do irmão Júlio, que passou pelo aquele cateterismo. Oramos pela vida dele, ele é um ancião. Continue trabalhando na sua vida, como também oramos pela vida da sua esposa, a vida da Beth, que é do Ministério de Louvor da nossa igreja, Pai, que o Senhor venha renovar a vida dessas pessoas. Oramos pela vida da irmã Ana Célia, que sente a falta da mãe, como eu também sinto muito a falta do meu pai. Eu, a minha mãe, sentimos, a minha irmã. O Senhor tem confortado forte o coração dela. Do irmão Carlos Alberto, da irmã Holanda, que também é um casal de ancião muito querido na igreja, muito atuante. Orando pela vida da esposa da irmã Glória, orando pela vida do menino Enzo, que graças a ti tem se recuperado. Nós continuamos pedindo, ele e abençoando o seu crescimento, e
dando saúde a ele em nome de Jesus. Oramos, Pai, por esse Brasil, pelos três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Pedimos, Pai, para que haja equilíbrio entre os três poderes, para que haja equilíbrio pela presidência da República, a vice-presidência, os ministros, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os estaduais, os vereadores, os juízes das três instâncias federais, estaduais e municipais, as forças militares, as forças auxiliares, todos que têm autoridade. Nós oramos, Pai, ano de eleição, que sejam eleitos pessoas nos municípios, prefeitos e vereadores segundo a Tua vontade, Pai. Oramos também pelo corpo médico, pelo corpo de enfermagem, dos hospitais públicos e dos hospitais particulares, Pai. Que haja renovo na vida desses profissionais. Oramos também, Pai, pela minha vida e pela vida da minha esposa, pela nossa saúde. Em nome de Jesus, eu peço por pessoas desse hospital que sofreu esse incêndio, Pai, que teve que ter pessoas transferidas, algumas até faleceram, Pai. Seja com as famílias que perderam os entes queridos, seja com as famílias daqueles que estão na situação de transferência de hospital, de urgência, sim, é sempre muito complicado. Nós pedimos a Tua direção, Pai. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amigo Gilson, Deus abençoe, está aqui também nos acompanhando no culto. A paz, Deus abençoe. Agora nós vamos orar pelo período de agradecimentos. Nós oramos pedindo, agora nós vamos agradecer. E se você tiver algum agradecimento a fazer, é só escrever que a gente coloca aqui. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente eu quero te agradecer pela minha vida, por estar mais uma vez aqui ministrando a Tua palavra. Tu conhece a minha vida, conhece o meu dia a dia, mas eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. Agradeço pela vida da minha esposa, pela nossa casa, agradeço pela vida do meu filho Vitor Hugo, pela vida do meu filho Caio, pela vida da minha filha Daniele, dos meus sobrinhos e afilhados Nathalie e Marcos Paulo, pela vida da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, pela vida da minha família, vizinhos e amigos. Agradeço pela minha igreja, pela vida do pastor Marcos, pela vida do pastor Alexandre, nosso capelão, pastor Samuel, pelo corpo diaconal, por toda a liderança da igreja, pela membresia da igreja, pelo ministério que o Senhor me confiou, mesmo aqui de casa, toda quarta-feira, dirigir esse culto. Te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço, Pai, por coisas que eu tenho visto a Tua mão, o Teu agir, no meio de coisas erradas que nós vemos no Teu país, nesse nosso país, coisas erradas, no meio de tanta corrupção, nós temos visto a Tua mão agir. Às vezes as pessoas são apressadas, querem que tudo aconteça de um dia para o outro, mas o Senhor trabalha de maneira silenciosa, mas trabalha de maneira eficaz. Tem sido assim desde a antiguidade. Obrigado, Senhor. Tua serva Rosângela agradece pelas bênçãos já alcançadas aqui no seu condomínio. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus fiel. Agradecemos pela nossa salvação. Agradecemos por todos os livramentos. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriu o nosso entendimento para conhecermos e entendermos a Tua santa palavra. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, amém, amém. São 9h47. Vamos ter um tempinho bom para a ministração da palavra do Senhor. E como eu disse, hoje é dia 28 e dia 31 de outubro. Nós
comemoramos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante agradecemos sim, Senhor, pelas curas dos enfermos de Covid e de câncer. Amém. Glória a Deus. 31 de outubro de 1517, como eu disse, no início desta reunião, a história dos batistas é diferente do que a história da Reforma Protestante. Porque o que acontece? O que é o pêndulo da nossa denominação batista? Cé Azevedo, bom dia, Deus abençoe. É justamente o batismo consciente. Porque os reformados, luteranos, presbiterianos, metodistas, todas as igrejas que vêm com o cisma da Reforma Protestante, eles batizam crianças. Não estou aqui para hoje dar aula sobre batismo e nem ser contra o batismo infantil. Mas eu quero explicar qual é a diferença da denominação batista em detrimento às denominações reformadas. É justamente, primeiro, que a palavra batista advém da palavra baptizo, que significa batizar, lavar, imergir. Então esse é o sentido. Por isso que se tem uma pia batismal, uma piscina, para trazer o sentido de quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Ele já era chamado de Batista, ele não era o sobrenome dele. Ele foi chamado de João o Batista porque ele batizava. E essa palavra não é encontrada no hebraico, essa palavra é grega. Então o batispés, que é a palavra grega, descrevia João o Batista. Então, agora, a palavra latina baptista, por isso que alguns sobrenomes de algumas pessoas têm esse P mudo, que hoje caiu em desuso. Não é o caso do sobrenome do meu filho, que vem da parte da mãe dele. Ele chama-se Vitor Hugo Batista Ramos. Ramos vem do meu sobrenome, Batista vem da mãe dele. Não tem esse P mudo. Mas existe algumas pessoas, parece que tinham... depois eu vou perguntar na Paula. A Ana Paula parece que tinha um parente que tinha um P mudo. Ele falando que ele era baptista. Você tinha um parente que era assim? É? Você tinha um parente baptista? Meu avô. O avô dela tinha um sobrenome Baptista. Então ele enfatizava do P, entendeu? Porque na hora de você pronunciar, você vai falar Batista da mesma forma. O P é mudo, mas ele queria dizer, eu sou Baptista, entendeu? E antigamente se utilizava isso. O que eu estou querendo dizer? A denominação batista, ela vai se originar lá nos anabatistas, que os católicos falavam que eles recusavam o batismo infantil quando se convertiam. Aquele grupo, aquela seita. E quando eu falo o termo seita, não é um termo ofensivo, porque colocaram o nome pejorativo a seita. Seita no grego significa grupo religioso. Não é um grupo satânico, porque todo mundo, quando associa o nome seita, que é secta, vai dizer, não, seita é coisa de satânica. Não, seita é grupo. A tradução da palavra seita, secta, significa grupo. Então aquele grupo religioso, anabatista, eram chamados de rebatizadores, que as pessoas se convertiam àquele grupo religioso e eram denominados os anabatistas. Então, mais ou menos pelo século XVII, século XV, XVII, alguns anabatistas se desmembraram desse grupo, que tem anabatistas até hoje, e
Existe até anabatistas pentecostais, entendeu? Para você ver como é que Deus é misericordioso, que vai permitindo que o homem se adapte em vários lugares, e as denominações vão sendo criadas por causa da divergência do homem. E aí nasceu o movimento batista como nós conhecemos até os dias de hoje. Tanto que você tem a Igreja Batista Histórica, você tem as Igrejas Batistas Renovadas, que se assemelham muito às igrejas pentecostais na questão dos dons espirituais e tudo. O que eu quero dizer com tudo isso, antes de entrar na pregação, nós temos Lutero como exemplo, por quê? Porque ele rompeu com a Igreja de Roma. Mas algumas denominações já haviam rompido antes. Os valdeses, no século XII, também já haviam rompido também. John Hus tentou pregar na língua original da sua terra e foi condenado por isso, não, porque tinha que pregar em latim. Isso era muito complicado, entendeu? John Wycliffe chegou a traduzir para o inglês. Não sei se toda a Bíblia ou somente o Novo Testamento, entendeu? Então a questão, por exemplo, é muito complicado a gente falar sobre questão de história da igreja, porque as separações são muito grandes. A questão do cisma. Cisma é a palavra separação. E muito antes dessas separações consideradas de pré-reforma, teve a separação da igreja oriental da igreja ocidental, que deu origem às igrejas ortodoxas. Então, o que acontece? Não é só os valdeses, John Wycliffe e John Hus, que são os pré-reformadores, que se separaram, que depois veio o Lutero, veio os anabatistas. Não, a igreja ortodoxa grega, armênia, russa se separaram no século X da igreja de Roma, justamente por questionar que o Papa era infalível. Eles achavam que infalível é Deus, infalível é a palavra, não um homem sentado num trono. O bispo de Roma era infalível. Eles já questionavam isso no século X. Então, muitas das vezes tem gente que fala: vocês protestantes se acham melhor. Então, vamos colocar. Então, não somos só nós, não. Protestantes, batistas, anabatistas, russistas, o movimento de John Wycliffe, os valdeses, todos. E inclusive a Igreja do Oriente, que foi a primeira que se separou da Igreja de Roma. As pessoas às vezes ignoram fatos que são fatos históricos que pertencem à história da Igreja. E dentro da reforma, aí agora eu vou para um outro ponto. Dentro da reforma houve separações também, que teve pessoas que passaram a não concordar com a reforma e se separaram dela. Por exemplo, você tem denominações que seguem a nossa linha de batismo. Por exemplo, pentecostais, neopentecostais e renovados que vieram de dentro da reforma, como presbiterianos e metodistas, que lá, como igreja histórica, batizam crianças. Quando vem para a igreja renovada, batizam por imersão. Foi a influência da Igreja Batista. Eu acabei falando sobre batismo, mas um dia eu vou falar mais explicado sobre isso. O que eu quero dizer, que Lutero ele se torna um exemplo, mesmo não sendo a nossa origem denominacional, um exemplo para nós. Por quê? Por causa desse grande rompimento. Por quê? Porque o Papa Leão X
colocam uma bula papal excomungando ele. O imperador da Alemanha, que era católico, foi pressionado a persegui-lo, mas por um jogo político, porque a Alemanha era assim, você tinha um imperador católico, mas era dividido em pequenas regiões. Então tinha uma região chamada Boêmia. Aí alguns podem perguntar, pastor, o senhor está falando de rótulo ou marca de cerveja? A marca de cerveja foi chamada Boêmia justamente por causa disso, até porque Bavária também era uma marca de cerveja e também era uma região da Alemanha também. Porque não que a cevada fermentada viesse daquele lugar, é porque os alemães desenvolveram muito isso e ficou muito caracterizado esse tipo de bebida nesse país. Então a Bavária, a Boêmia, esses pequenos países dentro da grande Alemanha, eles eram independentes, como é os Estados Unidos. Vamos colocar assim, os Estados Unidos da América, tem vários estados, e os estados têm suas pequenas independências, suas constituições próprias. Na Alemanha também tinha isso. Então o que acontece? Um daqueles príncipes dali, daquela região lá, deu proteção a Lutero. Você pensa que foi apenas excomungar Lutero? Não, Lutero foi ameaçado de morte. Lutero foi ameaçado de morte. Lutero foi perseguido. Então ali ele teve que ter a proteção, e no interesse político daquele monarca dali de não pagar mais impostos à Igreja Romana, deu proteção. Daí nasce o rompimento, a Reforma Protestante, porque na realidade Lutero não queria se separar da Igreja de Roma. Ele queria uma audiência com o Sumo Pontífice, o Papa, para quê? Para mostrar erros. Aqui, ó, vocês estão errados nisso. Lutero era um grande exegeta. Ele era um grande intérprete da palavra de Deus. Era um homem muito inteligente. Só que não deram ouvido. A política já havia tomado conta, né? Houve essa jogada política, e é importante que nós temos que falar sobre isso. Por quê? Deus permitiu isso. Deus permitiu porque até na época de Jesus a política já estava. Não estou aqui para defender política com assuntos eclesiásticos. Estou dizendo que Deus permite isso. Você tinha no Sinédrio, no templo de Salomão, em Jerusalém, 2 partidos que lideravam a responsabilidade ali naquele tempo. Eram os fariseus e os saduceus. Então, o que acontece? Esses 2 partidos, essa turma, foi a turma que crucificou Jesus. Porque até a crucificação de Cristo foi um movimento político.
os homens do Sinédrio persuadiram a Pilatos, que representava César, que era a maior autoridade política no mundo antigo, de que Jesus era um perigo político. Eles chamam ele de rei, ele é o rei dos judeus. Isso também foi colocado lá na placa da crucificação. Então, por que eu estou falando esse assunto junto na questão de Lutero? Porque a Igreja Católica viu em Lutero uma ameaça à sua política eclesiástica. E é justamente nisso que eu peço à Igreja para abrir em Romanos capítulo 1, versículo 17. É a partir desse versículo que o Espírito Santo começa a abrir o entendimento de Lutero, monge da Ordem de Santo Agostinho, o Espírito Santo começa a abrir a mente dele, aí ele sai daquela bolha de clausura do qual ele vivia, ele saiu dali para estudar direito, ele começa a entender a obra da fé, a obra da justificação, a obra da redenção. Deus abre a mente dele, literalmente. Por isso que eu, nesse ponto, eu sou muito justo, porque tem gente que fala assim: pastor, o senhor acha que católicos são nossos irmãos? Eu acho. Eu considero católicos, considero espíritas, considero ortodoxos irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tirou dentro do meio católico um homem e abriu o entendimento dele. Deus abre o entendimento de quem ele quiser abrir. Porque os católicos, eles têm acesso à mesma Bíblia, os espíritas, eles têm acesso à mesma Bíblia, então o Espírito Santo, ele vai agir aonde ele quiser agir. É assim que ele o faz. Em 1 Coríntios 12 diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. Então, aqui em Romanos, eu tive uma pequena queda de luz aqui. Eu acredito, porque eu acho que porque aí entrou a internet do telefone, mas aqui no notebook tá complicado de voltar. Eu vou ter que desligar aqui, porque eu estava consultando algumas coisas aqui. Então ele fala aqui, olha o que ele diz aqui, em Romanos 1,17: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora, ele não liberou essa frase sozinha, porque em Abacuque também está escrito isso, e se a gente voltar lá no livro do profeta Abacuque, que é um livro curtinho, lá no Antigo Testamento, no capítulo 3, não é no 3, não é na oração de Abacuque, não, é no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ele cria um outro contexto, mas ele se lembra dessa citação do profeta Abacuque. Então vamos voltar lá para Romanos de novo. Romanos 1. Deve ter sido essa questão de congelar a minha imagem, deve ter sido justamente no momento da queda de luz aqui. Foi uma breve queda de luz, não chegou nem a apagar nada, só foi
uma fagulhazinha. No verso 16 ele diz assim, que ele fala como um assunto da epístola, o assunto da carta. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Quando ele fala grego, ele está falando todos os gentios. Tá, primeiro judeu e depois do grego. Por que primeiro judeu? Porque a salvação veio primeiro para os judeus. E a prioridade de Jesus era justamente essa. Deixa eu ver se a minha internet aqui no meu notebook voltou, que eu vou checar o som aqui. Ah, voltou? Graças a Deus. Então, o que acontece? Primeiro do judeu, Paulo, ele se autodenominou doutor do gentio, porque ele viu que o chamado dele era para isso. E Jesus já tinha dito isso em João, capítulo 10, de que tinham ovelhas que não eram daquele aprisco. As ovelhas perdidas de Israel era a prioridade de Jesus. Mas tinham ovelhas que eram de outro aprisco. O som tá legal aqui. Então, o que acontece? Aí o apóstolo Paulo entendeu isso, mas ele, mesmo assim, o que ele fazia? Ele pregava primeiramente para os judeus. Aí os judeus não gostavam ele fala mal de Moisés e não sei o que, botava ele para fora. Tem gente que não consegue entender aquilo que tu tá pregando. Esse camarada tá falando bobagem, esse camarada tá falando heresia, bota ele para fora. Fizeram isso com Jesus. Jesus estava em Nazaré, abriu o livro do profeta Isaías, começou a falar, Isaías 61, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos, a curar os enfermos. E pegaram Jesus e está falando sobre ele. Vamos colocar ele para fora daqui. E quiseram matar Jesus ali. Jesus saiu escondido porque não era o tempo dele. Daí saiu esse pensamento de que um profeta não é bem recebido na sua própria terra. E realmente isso é uma verdade. Daí esse termo, né, de que um profeta ele não é bem recebido na sua própria terra. Então, o que acontece? O Lutero, ele também passou por essa situação. Mas ele continuou nisso aqui porque ele entendeu que aí fala dos solas, são as 3 solas, ele fala somente as Escrituras, somente a graça e somente a Cristo. Ele entendeu que o justo viveria pela fé em Cristo. Ele foi além de Abacuque, porque quando Abacuque fala da questão da fé, ainda não estava consolidado, porque o entendimento de Abacuque ainda era na lei de Moisés. Então Deus abre o entendimento de Lutero para compreender que o justo viveria pela fé em Cristo Jesus. Por isso que lá em Gálatas capítulo 3 diz que a lei não invalidou a fé. A lei só foi um intervalo. Porque Abraão é chamado pai da fé por isso. Porque ele foi chamado de Ur nos caldeus pela fé. Você vai ser da tua terra, da tua parentela, só por um ato de fé.
de sair da sua zona de conforto. Ele devia ter a sua casinha lá direitinho, já era um homem de uma certa idade. Eu vou sair daqui do meu lugar de conforto, com a minha família, com tudo estabilizado, entendeu? E olha que ele não tinha os confortos da época de hoje, entendeu? Deveria ter os confortos que ele achava que era da época. Mas ele obedeceu. Muita gente deve ter dito, esse homem tá biruta. Entendeu? E vivia no meio de um paganismo. Ele ouviu a voz de um Deus único. Porque a U dos caldeus, a Babilônia antiga, a Mesopotâmia antiga, era um local idólatra. E ele saiu de lá. Então por isso que ele é chamado de pai da fé, por causa disso. Então a lei de Moisés não invalidou a graça que Jesus veio implantar. Então Lutero compreendeu isso de uma tal forma que ele disse: o justo viverá pela fé. E toda a epístola ela é voltada justamente para isso. Então volta aqui o verso 16 dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então o subtítulo fala: a justiça pela fé é o assunto de toda a epístola aos Romanos. E se a gente for desfolhar, fazer um estudo minucioso aqui sobre a carta aos Romanos, é justamente isso que vai ser dito aqui. É sobre a fé. É sobre a fé que vai ser falado aqui. É espetacular. É maravilhoso. Maravilhoso. Então às 10h15 hoje eu encerro essa palavra, justamente que no dia 31 se comemora mais um aniversário da Reforma Protestante, porque devido esse encontro com Deus que Lutero teve, ele pôde, através da sua profissão de exegeta, de interpretação das Escrituras, poder escrever 95 teses, colocando na Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha, lá na Bavária, ali na região da Bavária, da Boêmia. Eu tentei acessar aqui a internet, não consegui ver, entendeu? Mas era mais ou menos sobre isso, sobre ali. E o monarca protegeu ele para quê? Contradizendo o monarca grande, que era católico, que temia o Papa Leão X, que excomungou Lutero, mas ele deu asilo político dentro da própria jurisdição, porque aí os outros ali, monarcas regionais, aderiram a isso, porque eles não queriam mais pagar impostos para Roma. Então foi uma jogada política, foi, mas com a permissão de Deus. Nós temos que compreender, irmão, que certas coisas acontecem, é tudo debaixo da permissão de Deus. Só que o que for feito de errado vai ter a mão da justiça do Senhor. Se não for agora, é no juízo final. Amém? Então, dia 31 de outubro de 1517, foi isso lá. Ele prega essas 95 teses na Catedral de Wittenberg. Porque, no entendimento de Lutero, aqueles 95 pontos, a Igreja Católica estava errada. Ele não queria se separar, se revoltar, se rebelar. Ele não foi nenhum rebelde. Ele queria uma audiência com alguma autoridade acima dele, se possível o próprio Papa, mas só que não deram chance para ele. Daí mais um grupo que se separa
da Igreja de Roma. Mas outros grupos, você vê que eu já expliquei aqui, que desde o século X, desde a Igreja Ortodoxa, outros grupos se separaram da Igreja. E a Igreja de Roma hoje, ela tem duas alas, a ala conservadora e a ala progressista. Do meu tempo de vida, eu nasci em 69, o Papa da época era o Papa Paulo VI, era um Papa progressista, que foi substituído por um outro progressista, que foi o João Paulo I, que morreu. Depois veio um conservador moderado, João Paulo II, depois veio um conservador radical, Bento XVI, e agora um progressista, que é o Papa Francisco. Então, por exemplo, dependendo de quem estiver lá no conclave, a Cúria Romana elege ou um conservador ou um progressista. Isso é um jogo político também. A igreja é nisso. E não pensem que a convenção de pastores, sejam ela batista, seja ela Assembleia de Deus, presbiteriano, metodista, que esses grupos também têm seus concílios, suas convenções, que são semelhantes a esses conclaves. Eles elegem, tem seus presidentes, tem seus secretários, também tem seus jogos políticos, políticas internas, chama-se política eclesiástica. O nome política não significa que é política como nós dirigimos um país ou um estado, não. É política administrativa. Dentro de uma igreja, você tem um presidente, você tem vice-presidentes, você tem secretários, você tem líderes de corpos diaconais, de membresia. Você tem uma política eclesiástica dentro dali, você tem um estatuto e você estabelece isso. Nós vivemos numa sociedade secular e vivemos no meio de homens. E o que acontece? Tem gente que fala, mas isso não pode acontecer. Não, mas isso desde a época de Jesus, desde a época de Paulo já acontecia isso. Paulo levantava presbíteros, que eram os pastores locais, de igrejas locais, e levantava bispos, que eram supervisores de pastores. Hoje as hierarquias, dependendo da denominação, você tem reverendos numa igreja, pastor em outra, apóstolos em outra, cada um tem seu entendimento com relação a isso, mas a igreja primitiva tinha uma organização. Quem for estudar isso em seminário vai entender sobre política eclesiástica, tudo isso direitinho. Isso não há nada de errado sobre isso. Ignora quem fala a respeito, que diz que isso está tudo errado. Não só não se deve o Estado misturar com a igreja, porque já teve época que a igreja estava sobre o Estado, mandava sobre o Estado. Nessa época, aí no século XVI, havia isso, e os independentes estados da Alemanha viram em Lutero a saída de romper com isso, com a soberania do monarca católico, e romper com o Estado romano, com a influência do poder romano sobre a Alemanha. Amém? Espero que essa palavra tenha abençoado os irmãos. Perdoe a falha técnica. Eu não estou conseguindo voltar com a internet aqui no notebook, eu só estou com a internet do telefone. Talvez eu tenha que desligar tudo para poder o Wi-Fi aqui, o modem, poder funcionar direitinho. Essa pequena queda de luz deu esse reset aqui e deu esse problema. Vamos fazer a oração final e a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma quarta-feira ministrar a tua palavra e passar para o teu povo que 31 de outubro de 1517 é reforma protestante. É isso que nós temos que lembrar. Abençoa o teu povo nessa manhã, glorificado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja espalhada sobre a terra.
Amém. A irmã Rosângela diz: glória a Deus pela minha vida, que Deus continue me usando para abençoar com as suas pregações. Gratidão pela pregação. Eu que agradeço a Deus e agradeço aos irmãos que me acompanham toda semana, que me ajudam aqui, me auxiliam nesse trabalho. A programação da semana é sempre a mesma. Toda terça-feira às 19h30, pastor Alexandre com culto no lar, direto da casa dele, ao vivo. Toda quarta-feira às 9 horas, pastor Joselito, aqui da minha casa, culto ao vivo. Toda quinta-feira às 19h30, culto de oração, ao vivo, direto da igreja, presencial limitado, com o pastor Marcos Azen, ou com o irmão Silas e o nosso capelão, pastor Samuel. Aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas, ao vivo, direto da igreja, com limitações do presencial. E às 9 horas, a escola dominical geral, também com limitação, turma única. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado por mais uma vez esse encontro aqui.